Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael, eu sou geólogo e professor e criador aqui do canal Terra 001. Esse é um espaço para a gente discutir, conversar sobre ciências da Terra. Mais do que isso, é para a gente nos posicionar dentro desse planeta Terra que a gente vive e possa sentir, saber que todas as nossas escolhas têm impactos. Tudo que a gente faz tem impacto e a gente tem que ser consciente disso. Essa é a grande missão do Terra 001. Mas o canal Terra 001 é mais do que isso, né? É mais do que isso. É um espaço para eu compartilhar experiências com vocês. Eu fui professor até final de 2019 e quando estava prestes a encerrar esse ciclo, onde eu dava aulas para os cursos de bacharelado em Geologia, Arquitetura e Urbanismo, eu decidi que aquelas aulas não poderiam ficar no fundo da gaveta. Então eu decidi trazer aqui para o canal. Começou com as perguntas mais frequentes dos alunos, passou pelas aulas, entrevistas, tutoriais e o projeto que você já deve conhecer de gameplays, onde eu faço trabalhos de campo virtuais nas paisagens dos videogames. Terra 001 é mais do que um canal, é um projeto a médio e longo prazo que você pode participar ativamente. Se você quiser conhecer qual é a proposta, que tem como objetivo principal trazer impacto positivo para comunidades, então entra lá no terra001.org e conhece o projeto. Se você quiser apoiar de outro jeito, em 2021 a gente tem uma coisa nova, o grupo de estudos, que deve começar aí para que a gente possa discutir mensalmente textos, discutir mensalmente artigos científicos ao vivo. Uma oportunidade de trazer uma verba extra para o canal, para que ele possa comprar uma câmera melhor, para que a gente possa trocar o console e fazer gameplays melhores, porque o canal até hoje é 100% sem fins lucrativos. Na verdade, eu nunca recebi um centavo aqui pelo canal. Né? O canal nem monetizado é, por isso que não tem propagandas, como você pode notar. E a ideia é que o canal continue sendo sem fins lucrativos. Então, tudo que entrar de doações, que entrar nessas campanhas que estão por vir, vão ser revertidos para materiais para melhorar a qualidade do conteúdo aqui do canal. E se você não puder participar nem do meu projeto do Terra001.org, nem no futuro grupo de estudos, não tem problema, basta você se inscrever, assistir os vídeos, compartilhar com seus amigos, que já está me ajudando demais. Esse é um projeto pequeno, bem simples, usado aqui feito com a estrutura mínima que eu tenho à disposição, mas é feito de coração. Então a ideia é que ele continue assim sendo feito pelo próximo ano e assim por diante. Deixo com vocês o vídeo, palestra, que eu usei gameplay para falar um pouco sobre os jogos na educação. Apresentei ele lá na UFMG, na Semana de Geologia. Espero que gostem. Passo por vários jogos, com certeza algum deles você tem algum carinho especial. Forte abraço e até mais. Oi pessoal, tranquilo? Agora de fato a gente vai para o gameplay. E a gente não poderia estar melhor acompanhado que com esses mamutes, né? Criaturas gigantescas, lindas, e a gente pode andar um pouquinho do lado delas. Esse jogo é o Far Cry Primal, é uma variação do jogo Far Cry, que é uma bagunça, né? Uma maluquice completa, né? De sobrevivência, um pouco de conflitos territoriais. Mas aqui a gente está preocupado com outras coisas. A gente está preocupado com mamutes, megafauna pleistocênica e com as rochas, né? Os mamutes, esses daí são os típicos da América do Norte, lá do desenho da Era do Gelo, são os mamutes lanosos ou lanudos, com a pelagem bem densa, né? Mas a megafauna não é exclusiva da América do Norte, a gente tem belos exemplares fósseis aqui da América do Sul, com preguiças gigantes, cliptodontes, que eram tatus do tamanho de fuscas, também tinham equinos, vários animais já foram registrados aqui. Inclusive eu fiz meu mestrado lá no Rio Grande do Sul e alguns trechos de praia lá do Rio Grande do Sul a gente chega a encontrar fósseis de megafauna na praia, depois de tempestades, depois de passarem ciclones. Então aqui a gente já está no começo do Holoceno e é justamente quando a megafauna começa a declinar, não só na América do Sul, mas também, inclusive, na América do Norte. Muito se discute se tem a ver com a caça, né, com a presença dos seres humanos, mas essa é uma discussão ainda quente aí no mundo acadêmico, a gente não tem um consenso desse tipo. Todo dia aparece alguma coisinha nova. Vamos dar uma olhada nas rochas. Esse é um jogo que eu vim com muita sede, muita vontade para jogar, porque ele tem essa relação muito intrínseca, né, com a história do planeta Terra, pelo menos a nossa história recente do Quaternário. Eu trabalhei com Quaternário costeiro,
Estou sempre envolvido com geomorfologia, questões do quaternário, então, seria uma ótima oportunidade de falar disso. Na verdade, ele é um pouco frustrante, né? Tu vê que as representações de rocha são bem simplificadas, as texturas de rocha são bem simples. Aqui o que chama atenção são as estruturas rúpteis. Aqui a gente tem dois planos de estruturas rúpteis bem marcados, né? Os dois verticais ou quase verticais, formando um ângulo de 90 graus entre si. Fraturas conjugadas, fica aí nosso questionamento. E a gente tem uma terceira família de fraturas que é semi-horizontal, né? Que é essa daqui que a gente enxerga aqui, deve ter um ângulo de 20, 30 graus de mergulho. E é legal a gente fazer essas análises estruturais bem básicas, bem bobas, nos jogos, porque elas são evidentes. As estruturas rúpteis às vezes são mais evidentes que as estruturas miloníticas, né? As estruturas de foliação e de rochas metamórficas, né? Então é bem interessante ver como as estruturas rúpteis são representadas no jogo. Mas aqui como eu falei, o jogo é um pouco decepcionante para essa parte de rocha, tem até uma geomorfologia bem louca lá no fundo, com 3 picos bem angulosos, né, montanhas, na classificação geomorfológica, a gente vai falar disso mais pra frente, mas acaba sendo que o mais legal é passear com essa megafauna, né? Acho que o sonho de qualquer um que trabalha com quaternário é poder andar junto com a megafauna, e essa é a parte mais legal desse jogo. Olha lá o mamute, né? Muito legal, muito interessante. A gente é uma formiguinha aqui perto deles. De certa forma, eles parecem bem amigáveis, né? Não estão muito incomodados comigo. Eu também não estou muito interessado em caçar. Acho que até minha missão aqui era caçar eles. Tô bem fora, cara. Tô nem aí. Não quero caçar, não. Tem um monte de planta pra comer aí, meu. Vou comer qualquer outra coisa. Muito legal, ó. Cara, isso eu queria fazer. Se pudesse viajar no tempo, estaria fazendo isso que esse cara tá fazendo aí. Peraí. Opa! Bem, ainda bem que eu não viajei no tempo, senão teria me quebrado, né? Bem, vamos mudar de jogo. A Plague Tale é um jogo bem interessante, um jogo indie, baixo orçamento, assim, perto do anterior, por exemplo. Conta a história desses dois irmãos aí que estão na Idade Média, um cenário de praga, apocalíptico, né? E estão tentando sobreviver, estão tentando fugir aí da Inquisição e etc. Deixando problemas da Idade Média de lado, se bem que eles estão cada vez mais presentes, infelizmente, a gente tem uma caverna aqui, né? Riquíssima em espeleotemas, e eu gosto muito da representação dessa caverna nesse jogo, porque ela é bem detalhada. Tem cara de rocha carbonática, né? Tem textura de rocha carbonática, apesar de não ter estruturas nem metamórficas de um mármore, nem sedimentares de um calcário, mas ela tem uma cara de terreno kárstico, né? Fica até pingando a água, formando os espeleotemas, estalactites, estalagmites, colunas, travertinos, etc., pérolas, né? O acervo de feições espeleológicas é gigantesco. Eu fiz meu primeiro estágio quando estava na graduação com espeleologia, foi lá no grupo de estudos espeleológicos Assungui, lá em Curitiba, né, uma ONG. Fiz lá meu estágio, era aluno do PET, fiquei lá quase um ano, acho, com eles, ajudando a ONG. Foi meu primeiro contato com cavernas no segundo ano da faculdade, e desde lá eu sempre gostei muito. Acabei me distanciando profissionalmente delas, mas elas são muito importantes, né? E essa parte aqui do jogo, além de nos fazer pensar em cavernas, nos faz pensar em aquíferos, né? Aquíferos kársticos. Você sabe muito bem que os aquíferos kársticos, eles abrigam um grande volume de água, podem abrigar um grande volume de água. E tudo começa com a dissolução, né? Da água passando pelas fraturas das rochas, passando até formar grandes condutos. Aqui uma dolina, né? Então você sabe muito bem, às vezes a água vai e acaba formando áreas de fraqueza que colapsam, formando feições arredondadas, né, típicas. Aqui algumas dolinas, e a gente pode ver as dolinas de dentro, coisa que não é tão comum. A gente consegue ver dolinas bem em imagens de satélite, elas são bem evidentes, porque ela tem essa geometria bem arredondada, bem típica, mas aqui é legal a gente poder estar vendo elas de dentro, coisa que já não é tão comum, né? E é legal pensar nisso, porque aqui a gente já faz a ponte entre geologia sedimentar, cavernas, até metamórficas, se forem mármores. A gente faz a ponte com aquíferos kársticos, né? E a gente pode fazer uma ponte também com risco geológico, porque áreas que explotam
muita água subterrânea proveniente do karst, pode acontecer de tirar tanta água dessa cavidade que em algum momento ela não tem mais sustentação, ela perde a sustentação. Né? E aí tu tem um problema geotécnico, né, configurado. Tu pode ter o colapso dessas cavernas que antes eram preenchidas de água e agora não estão, e isso se materializa, claro, em depressões como dolinas lá na superfície. E se tiver um prédio em cima, uma casa em cima, você vai ter um problema de defesa civil aí, né? Então, sempre que você for explorar aquíferos kársticos, é bom ter isso em mente, que as escolhas que a gente faz aí, o volume de água que sua cidade decidiu tirar dele, pode ter um impacto depois em termos de risco geotécnico e geológico na superfície. E aqui é muito interessante essa caverna, né? A gente tem um anfiteatro bem grande, bem amplo. E basicamente nessa parte do jogo eu tenho que fazer é transpor esse lago, né? Eu poderia nadar, parece até raso, se bobear dá pra ir até caminhando. Mas é um mini puzzlezinho que eu tenho um barquinho lá do outro lado e quando eu mexo nessas alavancas, o barco vem e vai por esses cabos. O problema é que eu acho que a gente está em 4 pessoas e não cabe todo mundo no barco. É um problema fácil de resolver. É só passar 2, viagem, segunda viagem, ou mais 2, né? Problemas que a gente está acostumado a resolver na vida real. Mas a gente fica com as cavernas, elas não têm estruturas bem marcadas nas rochas, a textura da rocha é simples, é maciça. A gente nem tem estruturas rúpteis tão bem marcadas, talvez como a gente viu no vídeo anterior. Mas as feições de caverna, os espelhotemas, até essa cara de ambiente de caverna, com as gotinhas caindo, com os espelhotemas bem marcados, com diferentes tipos de espelhotema, eu acho legal, cara. Eu acho que até é realmente bem representado, comparando com outros jogos que abordam cavernas de uma forma bem mais simplificada, né? E o que eu acho interessante aqui é que um ambiente desse virtual, ainda mais numa situação como essa que não envolve conflito dentro do jogo, tu pode explorar dentro de sala de aula para falar tanto de karst quanto de aquíferos e até de risco geológico, né? Como eu falei, na região metropolitana de Curitiba teve uns casos aí de colapso, né? De terreno kárstico e gera prejuízos. Algumas construções são perdidas nisso daí, né? Porque isso afeta diretamente a estrutura das edificações. E aí vão os 2 irmãos, aqui a gente vai conseguir ver as estruturas da rocha um pouquinho melhor, né? Mas elas não chamam muita atenção. E aqui mais um colapso. É interessante que essas dolinas caíram, mas de certa forma teve uma limpeza do material que caiu, né? O material não está mais aqui no lago, a gente não consegue ver. E aqui as rochas, a gente vê que elas são bem maciçonas, bem sem graça até. Mas tem a ver com o intemperismo típico aí das rochas carbonáticas também. Bem legal. Agora o ambiente sedimentar mudou, né? A gente tá falando de rochas carbonáticas, a gente tá falando de possíveis calcários ou até mármores, né? Agora a gente está falando de ambientes desérticos, e é por isso que eu trouxe aqui o Gear 5, um jogo que não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa relacionada com geologia. É um jogo de ação, né, de conflito, de guerra, né, Gears of War é o nome. Mas aqui a gente tem essas feições rochosas que são muito interessantes e a gente tem queda de blocos, movimentos de massa típicos, né. Aqui eu estou apontando com o que não é um laser. A gente tem 2 rochas, parece aparentemente aqui pelo intemperismo. Uma rocha que dá a base, que parece estar mais fraturada e mais intemperizada, e uma rocha do topo que forma realmente esses quase morros testemunhos, essa rocha quase um monolito aí do 2001 Odisseia do Espaço, né? Então a gente tem um contato geológico, parece meio aparente, mas é mais interessante que a rocha mais resistente está em cima, então a gente vai cavando pela base. E agora eu vou pegar aqui meu aparelho high-tech para dar um rolê no deserto, né? Dar um rolê nas dunas. Uma das coisas mais características aí do ambiente desértico, né? Transporte eólico, são as dunas. E aqui a gente pode ver a inclinação das dunas, os sistemas de dunas, como elas se organizam, como se juntam geometricamente. E no fundo aquelas rochas, né? Com estruturas rúpteis bem verticalizadas. É um jogo bem bonito. Não tem nada a ver com geologia, mas dá para se divertir bastante aqui, passeando pelas dunas do Gear 5. Descendo lá pra gente ver que tem vários blocos, né, aleatoriamente dispostos sobre as dunas. Tão aleatoriamente dispostos que até é meio estranho.
A gente não consegue ver bem a areia sendo transportada pelo vento, coisa que a gente veria com facilidade no transporte eólico, mas assim ao fundo a gente consegue ver, né, que tem o sedimento em suspensão e a paisagem rochosa bem bonita. É legal também a gente pensar em ambiente desértico do ponto de vista do próprio intemperismo, né? Se no kart a gente tem as rochas intensamente intemperizadas pela grande presença de água, aqui a gente tem um ambiente seco em que o intemperismo é muito mais físico do que químico. Isso também é mais uma questão que a gente pode tirar aqui dos ambientes desérticos. Além, claro, dessas formas de rocha muito interessantes, né, com feições rúpteis bem verticalizadas e que dão a forma desses grandes monolitos aí. Mas eu gosto mesmo é das dunas, cara. Uma pena a gente não conseguir ver as dunas andando, né? A gente tem esse sedimento de suspensão, mas a gente não vê as dunas andando mesmo. Olha lá, um pouco de sedimento. No afloramento a gente consegue ver, né? Mas no chão mesmo, no substrato, a gente não vê o sedimento andando. Uma pena, né? Porque seria legal a gente ver os ângulos que formam as dunas, porque as dunas têm uma angulação bem típica e bem regular em sua estrutura. Então, mas de toda forma, muito legal, cara. Eu gosto bastante dessa paisagem. Tem um outro trecho do jogo que é num ambiente glacial, né? Mas como tem muito jogo com ambiente glacial, eu fiquei até mais impressionado com essa parte dos desertos, porque, pô, dá pra gente falar de sedimentologia, dá pra gente falar de transporte eólico, dá pra gente falar de intemperismo físico, intemperismo químico, tudo aqui no meio de um jogo de ação com um monte de metralhadora, né? Claro, se for usar em sala de aula, tem que usar com cuidado, porque é um jogo violento, né? Então, bom senso. Mas, se tu quiser usar em sala de aula mesmo, aí a minha sugestão pode ser para um jogo mais infantil, ou pelo menos mais familiar. Aqui o Crash, né? Crash Team Racing, que é uma versão do Crash, como se fosse o Mario Kart, né? É o Mario Kart do Crash. E aqui a gente consegue ver já uns cristais bem malucos e nada a ver. Claro, dá pra brincar, falar um pouco de cristalografia em cima disso, dá pra viajar um pouco na mineralogia, esses cristais roxos aí que parecem hematitas, viajei na batatinha, que parecem ametistas, né? Mas o que eu destaquei esse trecho aqui do Crash é principalmente por causa das estruturas sedimentares, né? Então é um jogo bem cartoon, um jogo bem bobo, sim, é um jogo de corrida. Mas aqui, principalmente nessa paisagem, que a luz até está melhor, a gente vê os estratos sedimentares perfeitamente representados. E isso nos mostra como é possível explorar geologia até num conteúdo infantil. Então tu vê que aqui tem um material infantil, infanto-juvenil, eu jogo, eu me divirto com esse jogo, mas a temática, a forma de arte que é bem cartunesca, ela é tipicamente mais infantil. E mesmo assim tu consegue abordar geologia nela. Tu consegue representar estratos sedimentares e contar uma história das rochas sedimentares em cima desse joguinho que talvez tu não conseguisse no Far Cry Primal lá, que eu tava junto com os mamutes. Aqui a gente tem uma representação muito mais didática do que jogos que se prezam como mais realistas. Isso pode ser muito facilmente usado em sala de aula, cara. Aí, ó. Estratos sedimentares, a gente tem formas geomorfológicas típicas. Vamos ver se eu vou numa corrida ali. E durante a corrida eu vou fazer o desafio para vocês. Tentem identificar que coisas, que elementos de geologia vocês conseguem encontrar no cenário. Isso no meio de uma corrida, no meio do caos da corrida, tá? Eu vou tentar fazer a corrida sem vilões, sem inimigos, sem adversários para ficar um pouco mais claro de ver, mas vamos tentar olhar essas estruturas sedimentares no jogo, e não só sedimentares como geomorfológicas, tá? Vou carregar aqui, vamos ver. Não sei qual que é melhor, vamos nessa aqui mesmo. É louco isso, porque eu tô aqui no meio de um evento de geologia, eu sou geólogo, né? Tô fazendo meu doutorado. Cara, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tô mostrando Crash pra vocês, um joguinho de corrida, bizarro, um gráfico cartunesco, e dá pra falar de geologia. Pensem que vocês vão ser aí divulgadores científicos, vão ser professores, vão ter que falar, lógico, com alunos da graduação, alunos da pós-graduação, mas uma hora ou outra, mesmo que você não faça licenciatura, tu vai falar com alunos em idade pré-universitária, né? Então, por que não falar de rochas sedimentares para quem não é das geociências, né? Por que não falar de geologia para gente que não é das geociências? Olha aqui, ó.
A gente tem até essas espécies de morro testemunho, essas falésias, né, que são típicas lá, por exemplo, dos 12 apóstolos, né, aquelas feições costeiras famosas, ou a gente pode pensar na costa aí da Austrália, a costa de Portugal, né, que é bem erosiva, tem falésias grandes. Ou se pensar no Brasil em termos de falésia, dá pra gente pensar no Rio Grande do Sul, né? A gente tem lá em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, o basalto, né, sendo esculpido pela ação das ondas, né? Formando lá as guaritas, a Praia das Guaritas em Torres. Mas aqui, olha essa feição aqui, bem típica de um morro testemunho, bem típica lá dos 12 apóstolos. Essas vertentes, digamos assim, bem verticalizadas, bem típicas também, um tipo de erosão causada pela ação das ondas. E claro, os estratos sedimentares, você pode dar uma aula de geologia sedimentar olhando para essas rochas, né? Pode dar uma aula de processos costeiros, geologia costeira, com essa praia de brincadeira aqui, com esses desenhos malucos aqui no meio de uma corrida, né? Então fica o desafio aí. A gente vai para a última volta e eu deixo para vocês a última volta aí para vocês identificarem mais elementos na paisagem. Agora o tom mudou, né? Então a gente saiu daquelas paisagens de cartoon e veio para as paisagens mais próximas do real. Aqui o jogo Red Dead Redemption 2. Esse é o jogo que eu comecei, né, no meu canal lá, o Terra 001 no YouTube, a brincar um pouco sobre esses trabalhos de campo virtuais dentro das paisagens dos jogos de videogame. E eu tenho me aprofundado principalmente na geomorfologia, agora no doutorado, então eu gostei de poder olhar essa paisagem, que é baseada lá na paisagem do oeste americano, mas não é uma representação real dela, é só uma inspirada nela. As paisagens, os cenários aqui não são reais, não são representações reais, mas de certa forma a gente pode dar uma olhada por vários domínios geomorfológicos, né? Geomorfologia, você deve saber, ela é dividida em dois grandes mundos. O mundo morfoestrutural, o que dá estrutura para as formas geomorfológicas, basicamente as rochas e suas estruturas, e o domínio morfoescultural, o que esculpe as rochas, o que esculpe as formas do relevo. Isso mais relacionado com o clima, com os processos, né, fluviais, eólicos, glaciais. Então a geomorfologia é um amplo cenário para a gente investigar aí a relação entre atmosfera, biosfera, hidrosfera e a litosfera. Então é nessa junção de componentes que a geomorfologia se dá. A geomorfologia, a forma do relevo é um resultado dessa imbricada relação entre essas quatro esferas que atuam sobre a superfície terrestre. Aqui no fundo a gente vê cadeias montanhosas, né? Na geomorfologia é confuso isso, né? A definição de montanha, ela tem várias definições, como várias outras coisas, né? Tem muita gente que vai dizer que as montanhas são grandes elevações, com grande variação altimétrica, com formas angulosas, né, pouco esculpidas pela ação morfoescultural e que se destacam na paisagem justamente por essa grande diferença de cota altimétrica. Tem gente que já vai levar em conta mais a questão tectônica. Não, montanhas são só aquelas tectonicamente ativas. Isso já é uma visão até mais geológica, mais da área de geologia. Mas tudo bem. O importante é você definir o conceito que você vai usar e usar a referência disso. Aqui a gente já vê umas rochas aflorantes na cor cinza um pouco mais arredondadas, um pouco mais intemperizadas. E aqui na frente a gente vê uma rocha tipicamente sedimentar, né? Não dá para saber se é sedimentar, eu não consigo entrar dentro do jogo, mas a gente tem estratos marcados, a gente tem relevos aplainados relacionados justamente a esses estratos. E no fundo, mais uma vez, as montanhas com neve, né? Eu lembro que quando eu joguei esse jogo a primeira vez e comecei a viajar na batatinha em relação à geomorfologia, eu dividi um domínio montanhoso com neve, que seria esse daí que a gente está vendo agora,
um domínio montanhoso sem neve, em que as rochas estão mais desgastadas pelo intemperismo, são rochas de coloração cinza, parecidas com o que a gente está vendo aqui agora do lado direito, a coloração cinza, com menores declividades, mais arredondados, o topo mais arredondado, e um domínio nessas rochas sedimentares aqui, né, que formam platôs, que formam áreas, terraços, né, platôs, formam tabuleiros. Seria uma forma de classificação aí da morfografia mais adequada. Que é como chapadas em miniatura, né? São pequenas chapadas e elas são condicionadas justamente pelo próprio depósito sedimentar, né? Pelos próprios estratos sedimentares que estão ali presentes. Mas esse jogo é muito legal porque é muito bonito, né? É muito bonito ver essas paisagens. Talvez seja o jogo que, em termos de paisagens realistas, paisagens próximas do real, seja o que eu tenho encontrado de mais interessante atualmente. Mas a gente também não precisa se limitar ao mundo real, né? A gente pode viajar um pouco. Então aqui eu já estou num domínio de colinas, né? Então são pequenas elevações, bem arredondadas, né? Que se interconectam. E lá no fundo a gente tem um domínio montanhoso com essas rochas cinzas, por vezes formando angulações mais intensas, né? Mais umas pontas, mas no geral mais arredondadas e menos com menor declividade do que aquela parte que tinha neve. E aqui a gente tem morros ao fundo, uma declividade maior, uma altitude maior, e aqui na frente pequenas colinas. Toda essa classificação em planaltos, montanhas, colinas, que dá nome às formas do relevo, a gente chama de morfografia. Mas tem gente que não quer dar nome para essas formas do relevo, quer ir lá e medir elas. Aí a gente dá um outro nome, a gente chama de morfometria. É uma análise quantitativa das formas do relevo. E aqui eu quero que você preste bem atenção nesse relevo de colinas. Nesse relevo ondulado, que o Absaber chamava de mar de morros. Não é bem isso que a gente está vendo aqui, mas imagina esses morros arredondados um atrás do outro, formando e se perdendo no horizonte. Isso que o Absaber chamava de mar de morros. E aqui onde a gente está é um domínio mais aplainado, típico de planaltos, né? Típico de tabuleiros, ou numa escala maior, chapadas, né? Os nomes mudam de acordo com as escalas, de acordo com as formas e com as escalas, né? Então o morro é uma espécie de colina maior, né? Dentro de um domínio de planaltos a gente pode ter chapadas, que são bem amplas, né? Como a Chapada Diamantina, mas a gente pode ter pequenos tabuleiros, que são representações micro, não tão micro, né? Tem centenas de metros, mas são representações numa escala menor. Então a geomorfologia aparece em muitas escalas. Da escala realmente micro, né? Da escala realmente ali de centímetros dentro de um afloramento, até a escala regional. E isso é muito interessante. E, cara, se engana quem pensa que a geomorfologia é só isso, né? A geomorfologia pode te dar dicas para trabalho de campo que são significativas. Então, tu vai fazer sua fotoaerogrametria, sua fotografia aérea, e tu vai conseguir diferenciar diferentes rochas a partir das formas de relevo, das texturas diferentes que estão presentes ali naquela região. Eu gosto muito dessa espécie de morro testemunho que tem aí do lado esquerdo. Ela é muito representativa do ambiente sedimentar. A gente vai rodando aqui, vamos dando uma geral. Então a gente sai daquele domínio de montanhas com a neve, vem para um domínio de montanhas mais anguloso, da cor cinza. Ali tem alguém fazendo uma fogueira, não façam fogueiras. A gente não basta, né, as queimadas que estão rolando por aí. Tem aqui um domínio mais de morros e colinas, né? E aqui eu estou no domínio que seria de rochas sedimentares, ou pelo menos essas rochas que têm o topo aplainado, relacionado principalmente às estruturas sedimentares. Vamos correr um pouco. E eu quero que você faça um exercício de tentar ver essas formas, lembrar dessas formas, porque o jogo que eu trago a seguir vai fazer a gente exercitar um pouco essas formas da morfografia num tipo de jogo completamente diferente. Nossa, deu um cavalinho de pau com o cavalo. E aqui a gente tem um lago, né? A gente tem o lago, né, lá na frente, ao fundo, e aqui um sistema fluvial seco, que foi até o que eu abordei, foi esse trecho do jogo que eu abordei no meu primeiro vídeo lá no canal do YouTube, né? Que eu falei de montanhas, planaltos,
planícies. Aqui a gente tem uma planície fluvial, né, que desemboca numa planície lacustre. Claro, agora é um lago, né? Mas quem sabe no futuro os sedimentos vão ali se deformando, o lago vai embora e ficam só os sedimentos lacustres para formar uma planície lacustre do futuro. Aqui o Rio Seco, que foi o que a gente explorou naquele primeiro vídeo. Aqui a gente está nessa área de topo plano e a gente vai vendo as colinas ao nosso redor. Esse exercício de olhar a paisagem e refletir sobre as formas dela, como um desenhista, um pintor faria, é importante. A gente tira boas lições em termos de intemperismo, de contatos geológicos, de ambientes sedimentares e, lógico, de questões ambientais, né? Esse rio aí, por exemplo, que a gente está olhando, está seco. E aí, logo, o que me levou a investigar o mundo de Red Dead foi justamente tentar entender por que esse rio estava seco. Lá para baixo a gente vê que tem ação antropogênica, ação antrópica, tem barragens, mas perto da nascente, nas cotas altimétricas mais altas, que estão justamente nessas montanhas de cor cinza, eu não achei evidências claras do que fez esse rio secar. Mas de toda forma, joga aí teu joguinho, liga aí teu videogame e tenta pensar nas paisagens do ponto de vista da história. Mas agora eu faço um exercício para vocês. Você viu as formas geomorfológicas no Red Dead? Parecem reais? Agora eu quero que você identifique as formas geomorfológicas nesse caos que é o Cuphead. Fique de olho no fundo, né? Sem ficar completamente tonto com os bonequinhos passando e atirando e fugindo de peixes voadores. Mas que formas de relevo, que formas geomorfológicas a gente vê lá no fundo da paisagem? Né? A gente tem áreas arredondadas, formas arredondadas, baixa altimetria, né, com uma baixa diferença altimétrica e por vezes com uma média altimétrica, uma média variação de altitude. Talvez eu não possa falar em termos de montanhas, porque são bem arredondadas, são bem desgastadas e em termos de escala também não parecem muito discrepantes, né? Não tem uma variação altimétrica tão grande. Agora veio o domínio da cidade e nos atrapalha um pouco a visualização, mas eu quero que você continue fazendo o exercício de tentar identificar a paisagem. Aqui a gente está numa região portuária, mas lá no fundo a gente vê as colinas, lá no fundo a gente vê os morros, né? Então, em termos de morfografia, a gente poderia tentar trabalhar desse ponto de vista. E claro, se você estivesse usando isso em sala de aula, além de abordar a geomorfologia lá do fundo, e ter esse exercício de paciência e concentração, que é tentar olhar para a geomorfologia lá no fundo, enquanto está todo esse caos acontecendo no primeiro plano, a gente também pode falar de questões antrópicas, né? A gente está em um porto, um ambiente costeiro. Claro, os processos costeiros nem ficam bem evidenciados, a gente tem algumas ondas aqui e ali, a gente tem as atividades portuárias que impactam, né, os processos costeiros e como podem impactar, né? Por exemplo, o transporte de sedimentos na costa. Mas realmente, aqui o que chama mais atenção é a geomorfologia, que agora já fica totalmente excluída pela presença de um outro tipo de paisagem, que é a paisagem urbana. Né? Então, o domínio daí dos estudos ambientais, o domínio aí do pessoal do urbanismo, do planejamento urbano, as paisagens urbanas também merecem nossa atenção. E tem a geologia urbana, né? A geologia urbana justamente se preocupa aí com a geotecnia, com os estudos ambientais relacionados à interação entre geologia e a produção do espaço urbano. A produção do espaço rochoso, uma espécie de promontório. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Bom. Mas tu vê, o mais importante aqui é você poder ver que até no jogo mais idiota, no jogo mais nada a ver, você pode tirar um pouco de geologia, um pouco de geomorfologia, um pouco de geociências. E tu pode usar isso para ensinar. Isso que é o mais legal. Agora eu trago para vocês uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Agora eu tô uma paisagem alienígena, de um planeta que não existe. Eu não estou aqui mostrando Marte para vocês, não estou mostrando Júpiter, nem nada que a gente tenha alguma ideia. Esse é o jogo No Man's Sky e ele gera uma galáxia inteira de forma procedural, ou seja, aleatoriamente. Então, lógico, os desenvolvedores botaram alguns parâmetros, mas cada planeta que tu for vai ser diferente, porque ele é gerado automaticamente, aleatoriamente, de forma procedural. Então, a fauna que tem aqui, a flora que tem aqui, as feições geomorfológicas que tem aqui são únicas. E provavelmente você é a primeira pessoa a descobrir elas, né?
porque é uma galáxia gigantesca, demoraria muito tempo para que todos pudessem visitar todos os planetas ali presentes. E aqui eu tenho uma caverna. Então a gente viu uma caverna bem realista lá atrás, uma caverna tipicamente terrestre lá no Plague Tale, né, o segundo jogo que eu mostrei aqui. E aqui eu tenho uma caverna totalmente alienígena. E aqui eu tô inclusive em um lago, né, dentro da caverna, como lá no outro jogo, só que aqui realmente são feições malucas, né? E aí tu me pergunta, pô, como que esse jogo pode ajudar? Aqui, ó, tô reconhecendo minerais que não existem. Minerais gerados proceduralmente, aleatoriamente pelo jogo, seguindo algumas regras, né, que os desenvolvedores criaram. Então tem minerais aqui. E para que esses minerais são importantes? Porque eu preciso conseguir recursos minerais. Esse jogo funciona como um jogo de criação, um jogo de exploração. Você encontra materiais nos planetas e você explora esses minerais do ponto de vista de prospecção mineral mesmo. Então, se tu precisa de cobre, você tem que achar um depósito de cobre. Se precisa de ferro, você tem que achar um depósito de ferro, né? E tudo isso em planetas que às vezes são hostis, né? Tem tempestades de fogo, de gelo. E aí eu trago essa afeição para vocês. Eu deixei ela para o final aqui do gameplay, não por acaso, porque ela é incrível. O tema aí do simpósio, né? Do encontro nosso é recursos minerais, né? A gente, como geólogos, trabalha em torno de recursos minerais. Eu mesmo trabalhei muito com geotecnia, talvez trabalhei mais com geotecnia que qualquer outra coisa, mas trabalhei muito com geotecnia para mineração, né? Desenhando layout de cava de mineração, fazendo análise de estabilidade de talude para cava de mineração, né? E aqui, ó, olha essa coisa que louca. Como se fosse aí um diamictito da vida, né? Um bloco no meio de um depósito sedimentar, né? De um solo, etc. Então a gente consegue fazer paralelos até numa paisagem alienígena. Isso que eu acho mais legal. É fácil tu fazer paralelos lá no Red Dead, onde as paisagens são quase reais. As paisagens são inspiradas no real. E para falar de geologia, geomorfologia e geociências numa paisagem alienígena, quais são as lições que a gente consegue tirar aqui? Então a gente vai passeando e vai vendo. A gente não tem limites aqui para nossa capacidade. Mas agora a gente vai chegando perto aqui desse Morro Testemunho, mais uma vez eu falando esse termo, esse monolito realmente na paisagem. Esses robozinhos, eles ficam olhando pra gente para ver se a gente não vai explorar demais os recursos de um planeta. Se tu começar a avacalhar, começar a gerar um impacto maior do que realmente é necessário, começar a explorar localmente os recursos, o robozinho já logo te ataca. Na verdade, ele te ataca se ele vê que tu tá explorando os recursos. Se matar um animal, se tu tirar uma planta, se tu tentar pegar alguns recursos minerais, como a gente vai ver agora, o robozinho já vem atrás. Então tem sempre ficar esperto com esses robozinhos, que eles são agressivos. E, bem, aí é uma questão ética aí para ser discutida em outro momento, né? Mas olha aqui a paisagem. Então a gente vê esses monolitos de tempos em tempos na geomorfologia e aqui é o mais legal. Eu gostaria que vocês pudessem explicar para mim essa feição, esse... O que é isso? É um depósito de cobre. Tá? Então, eu não consigo extrair com o meu feixe de mineração, eu tenho que usar um feixe de mineração mais pesado, que é um que manipula o terreno, ele faz um buraco mesmo no terreno. Então aqui eu estou tirando cobre, ó. Então eu encontrei um depósito de cobre, tá parecendo um veio, como, sei lá, tinha aqueles depósitos grandes de Ike, né? Não tinha umas coisas assim? Então lembra um pouco, mas aqui é de cobre, né? Não é de ouro, não é nada. Bem interessante, né? E eu não vou responder essa pergunta, até porque ela talvez não tenha resposta. Eu quero que vocês exercitem aí, né? Me mandem aí no chat, me mandem aí nos comentários, me mandem uma mensagem no Twitter, @terra001_gm. Como que se formou esse depósito de cobre aqui nesse monolito, nesse Morro Testemunho, nessa rocha aqui que se destaca na paisagem? Já tu vê que é um depósito de cobre gigantesco. Ele tem até uma interrupção no meio, mas ó. Que exemplo? Tem algum exemplo aí que você conheça que pareça um pouco com isso? Pô, estou à disposição para discutir isso daí. Adoraria ouvir sugestões de vocês. Eu não vou dar muitas opiniões minhas agora. Vamos ver se a gente participa disso junto. Mas é muito interessante. E aqui a gente tem duas lições. Primeiro, a gente pode discutir depósitos minerais. A gente pode discutir geologia econômica, né? A gente pode discutir a geomorfologia, claro. A gente sempre vai poder discutir isso. A gente viu uma caverna, viu aqui um monolito espacial.
E a gente pode também discutir a questão dos recursos, né? Que os recursos minerais não são infinitos. Então aqui eu estou explorando, estou deixando um buraco, esse buraco vai ficar. Então é também uma reflexão ética nossa da profissão, que os recursos não são infinitos, né? E como que a gente tem que fazer a prospecção desses recursos de forma adequada, né? Pensando não na nossa geração, pensando só no desenvolvimento momentâneo, local, do momento, mas pensando também uma forma de explorar sustentavelmente. Sustentável não só do ponto de vista do recurso não acabar antes da hora, mas também do ponto de vista do impacto que a gente deixa para trás. E, quem diria, falando tudo isso com base numa paisagem alienígena de um planeta que não existe, gerado aleatoriamente por uma inteligência artificial. É isso, cara. Por isso que eu gosto tanto desse jogo, o No Man's Sky. Ele deixou muita gente brava logo que lançou, porque ele não era tudo aquilo que prometia. Mas eu posso dizer para vocês que é basicamente um Minecraft para geólogos aí se divertirem, explorarem minerais pelo universo. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Mandem perguntas e a gente segue em contato e segue conversando.